Durante a década de 1960, a África viveu um de seus momentos mais decisivos. O continente se libertava do domínio colonial europeu. Novas bandeiras eram hasteadas, novos hinos eram entoados e líderes nacionalistas surgiam como símbolos de esperança. Mas, junto com a independência, veio uma escolha que mudaria profundamente o destino de dezenas de países africanos: a rejeição do capitalismo e a adoção do socialismo. Essa decisão parecia, à época, o caminho mais justo. Mas, anos depois, os resultados foram devastadores. Hoje, você vai entender por que o socialismo foi adotado na África, como ele foi aplicado e por que, em quase todos os casos, terminou em fracasso. A década de 1960 marcou o colapso definitivo do colonialismo na África. País após país conquistava sua independência. Com isso, surgiram estados soberanos, moedas próprias, símbolos nacionais e líderes que haviam lutado contra o domínio europeu. Em teoria, esses novos governos estavam livres para construir suas nações da forma que considerassem ideal. Muitos desses líderes acreditavam que o capitalismo era inseparável do colonialismo, da exploração e da dependência externa. Para eles, rejeitar o capitalismo era uma extensão natural da luta anticolonial. O socialismo prometia justiça social, igualdade econômica e o fim da exploração. Segundo essa ideologia, o Estado deveria controlar os meios de produção e garantir que os recursos fossem distribuídos de forma equitativa. Inspirados pela rápida industrialização da União Soviética, muitos líderes africanos acreditavam que o socialismo poderia acelerar o desenvolvimento do continente. Além disso, argumentavam que as sociedades africanas pré-coloniais já possuíam valores comunitários, o que tornaria o socialismo compatível com a cultura local. Kwame Nkrumah de Gana e Julius Nyerere da Tanzânia afirmavam que o capitalismo incentivava o individualismo e a competição, valores que, segundo eles, deveriam ser substituídos pela justiça social. Na prática, o socialismo africano significou empresas estrangeiras nacionalizadas, criação massiva de empresas estatais, controles rígidos de preços, salários, aluguéis e câmbio, eliminação quase total do capital privado. O Estado passou a controlar praticamente toda a economia. Gana se tornou o laboratório do socialismo africano. Em 1957, após a independência, o país tinha uma renda per capita de cerca de $200 e reservas cambiais de aproximadamente $400 milhões. Mesmo assim, Nkrumah acreditava que apenas uma transformação socialista completa poderia eliminar a herança colonial da economia. Ele nacionalizou empresas estrangeiras, criou dezenas de estatais e impôs quase 6.000 controles de preços sobre mais de 700 categorias de produtos. Em 1962, o governo criou fazendas estatais para produzir alimentos. O resultado foi catastrófico. Essas fazendas eram tão ineficientes que não conseguiam alimentar nem seus próprios trabalhadores. Apenas 3 anos após o início do experimento socialista, Gana estava falido e dependente de empréstimos externos. Em 1964, Nkrumah se declarou presidente vitalício e baniu os partidos de oposição. Das 64 empresas estatais criadas, apenas 4 eram financeiramente sustentáveis. Quando Nkrumah foi derrubado em 1966, Gana acumulava cerca de $1 bilhão em dívida externa, sem resultados concretos para mostrar. Na Tanzânia, Julius Nyerere oficializou o socialismo com a Declaração de Arusha, em 1967. Bancos, seguradoras e empresas estrangeiras foram nacionalizados. Em 1973, o governo lançou a Operação Vijiji, um programa de coletivização agrícola com preços controlados pelo Estado. Entre 1974 e 1975, a produção agrícola despencou. A Tanzânia passou de exportadora a importadora de alimentos. Entre 1975 e 1980,
o governo precisou importar cerca de 1 milhão de toneladas de grãos para evitar a fome. A renda per capita estagnou em torno de $210, enquanto a produção de milho, arroz e trigo caiu quase 50%. O fracasso se repetiu em vários países: Angola, Benin, Etiópia, Guiné, Mali, entre outros. E as razões são claras. Primeiro, o socialismo criou uma burocracia estatal gigantesca, marcada por desperdício, ineficiência e má gestão. Segundo, os controles excessivos geraram corrupção. E, paradoxalmente, os governos responderam à corrupção com ainda mais controles, aprofundando o problema. Terceiro, houve uma concentração extrema de poder nas mãos de pequenas elites governantes que passaram a usar o Estado para se enriquecer e eliminar adversários políticos. Talvez o fator mais ignorado tenha sido o cultural. Antes da colonização, a África já possuía mercados livres e extensas rotas comerciais. O comércio transsaariano existia desde o século IX. Cidades como Timbuktu eram grandes centros de livre comércio. Impérios como Mali, Gana, Songhai e o Grande Zimbábue prosperaram graças à iniciativa individual, ao comércio e à produção descentralizada. Os chefes tradicionais não controlavam empresas estatais nem impunham ideologias estrangeiras. Havia sistemas de governança participativa profundamente enraizados. O socialismo, portanto, não era uma retomada das tradições africanas, mas uma ideologia importada, estranha à realidade do continente. O socialismo na África não fracassou por falta de boas intenções, mas porque ignorou incentivos econômicos, concentrou poder, sufocou a iniciativa individual e rompeu com práticas históricas que já existiam no continente muito antes da colonização europeia. Se você gostou desse conteúdo e quer ver mais vídeos sobre a história da África, deixe seu like, compartilhe o vídeo e comente a palavra África aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer.